Bom, se você pensa em fazer intercâmbio fora do país, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, uma das primeiras coisas que você vai precisar é um documento chamado TOEFL, que é uma prova que diz sua capacidade de interpretar e saber a língua inglesa, é uma proficiência. E muitas faculdades, muitas instituições de ensino aceitam essa prova como a sua proficiência que você sabe falar a língua. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa prova, como funciona, como você faz, como que a prova funciona de uma maneira geral, fica ligado nesse vídeo. Já vai deixando um like aqui para estar ajudando a gente nesse canal e se inscreva para estar recebendo nossos conteúdos. E nesse vídeo eu vou estar falando o que é a prova, como funciona, por que fazer ela, vou estar soltando algumas dicas e vou estar falando um pouco da minha própria experiência. Vou estar falando também as 4 maneiras que essa prova testa o seu inglês: no listening, no writing, no reading e no speaking, que são 4 maneiras deles saberem como você interpreta a língua inglesa e se você sabe o suficiente para ter acesso a um conteúdo acadêmico. Vamos concordar que para você ter acesso a um conteúdo acadêmico, tá tendo seu diploma e tá vivenciando ali aquele ambiente da faculdade, você precisa ter um inglês bacana. Você precisa estar estudando inglês, porque senão você vai acabar ficando perdido nas aulas e vai acabar se auto-prejudicando. Então por isso que as faculdades têm que ter uma média das suas notas. Não significa que você tirando uma nota baixa você vai ter acesso a uma universidade de baixo nível. Não. Nas faculdades lá de fora, eles se preocupam mais em saber quem você é, o que você pode oferecer para a faculdade, mais do que suas próprias notas. Aqui no Brasil não, a gente é baseado nas nossas notas. Se a gente tirar uma nota baixa, ainda que a gente seja um bom estudante, eles não veem isso. Mas o pessoal de fora do país, o pessoal que é estrangeiro, eles têm uma mentalidade um pouco mais avançada que a nossa, eles têm um pensamento diferente. Então por isso, eles pensam que mesmo com a nossa nota baixa, a gente tem muito a oferecer para a faculdade. Bom, e falando um pouco mais sobre o que é e como funciona a prova, existem 2 tipos de TOEFL. Você deve pesquisar aí qual é o seu TOEFL que você deve fazer, que é a sua instituição de ensino que você pretende ir. Tem como requerimento. É uma prova computadorizada, você vai chegar e vai fazer ela no computador, não é a lápis, não é com folha. E ela é uma prova totalmente online. Você vai chegar numa instituição onde é legalizada e onde vai ter vários computadores e várias pessoas fazendo a prova junto com vocês. Eu vou falar isso um pouco mais à frente no vídeo. É uma prova que mede, como eu já disse, 4 skills, 4 habilidades que você vai ter que ter. Cada uma delas vai ter um específico ponto e uma específica forma de ser abordada. Você deve ficar ligado, porque como é uma prova que já vem de muito tempo, ela é um pouco padronizada, existem padrões nela, existem caminhos por onde você deve andar na prova para você acabar tirando uma nota boa. Bom, falando um pouco sobre a minha experiência, eu estudei para a prova com simulados. E eu acho que essa é a melhor maneira de você estudar para a prova, estando em contato com a prova. Porque ela não é uma prova que vai muito pro lado da gramática, ela é uma prova que vai muito mais sobre você saber fazer a prova. Você tem que saber por onde você vai, como você aborda cada questão. É uma prova sistematizada. Então já existem pessoas que estudam essa prova por muito tempo. Então elas acabam encontrando padrões na prova. Então você tem que ficar ligado nisso aí para você aproveitar de melhor maneira o tempo, porque existe um tempo calculado em cada questão, existe um tempo também que você deve fazer a prova em geral, em cada tópico, então você deve ficar preparado e ciente do que você deve fazer em cada uma delas. Falando um pouco agora sobre o reading, que é a sua habilidade de ler e interpretar, o TOEFL ele aborda, como eu já disse, temas um pouco mais acadêmicos. Então haverá textos científicos, textos históricos, textos falando sobre tecnologia, sobre revolução. Então você deve estudar para esse específico tópico, esses específicos textos, em noticiários, em revistas que falam um pouco mais sobre tecnologia, vídeos no YouTube que você pode estar vendo o próprio pessoal de fora falando um pouco mais sobre essa prova, como abordar. Dando alguns detalhes mais sobre o reading, ela é uma prova também que funciona de uma ordem cronológica, então existem, se eu não me engano, 40 questões e essas questões vão estar de forma seguida. Então você vai ter uma específica pergunta falando sobre um específico parágrafo. Então a pergunta 1 vai estar relacionada ao primeiro parágrafo e assim por diante. Então ela não é uma prova que funciona
Na segunda questão, ela está falando sobre um último assunto no texto e depois ela volta para o meio e assim vai para o início de novo. Não, ela sempre vai ter uma ordem. Então é um pouco melhor, que fica até um pouco mais fácil para nós que estamos fazendo a prova, de ver aonde estão específicos parte do texto. Ela também é uma prova que pede muito vocabulário, então você deve ficar ligado, porque ela sempre vai estar pedindo um sinônimo ou uma palavra parecida, então é uma palavra-chave que vai te levar até a resposta. Falando um pouco do listening, acho que é uma habilidade que vocês devem treinar bastante diariamente, porque para mim foi uma das mais difíceis, porque existem palavras específicas, ele fala um pouco rápido, dependendo do narrador que vai estar contando a história sobre o trecho. Se for uma mulher, se for um homem, você vai ter que estar preparado para como eles vão estar pronunciando cada palavra, se aquelas palavras o seu ouvido vai estar acostumado com elas, então você deve todos os dias escutar um pouco, ver bastante vocabulário, escrever e depois tentar achar essa palavra quando alguma pessoa estiver falando, porque vai estar te adiantando e você vai estar tirando notas na parte do listening. Você vai ouvir um específico tema e vai vir as outras perguntas, então se você anotar, fazer notas, palavras específicas vão te ajudar bastante, porque na hora das perguntas você vai lembrar. O listening, ele também é um pouco difícil porque são lectures. Por que seria lectures? São palestras e aulas. Então você vai ouvir ali um texto, se eu não me engano, de 2 minutos, e vai estar uma professora falando de um específico tema, apresentando sobre, não sei, um específico tópico. Quando eu estudei, falou sobre geologia, então falava sobre como formavam os cristais e tudo. E aí eu tive que escutar aquilo ali e depois fazer as perguntas estavam relacionadas ao que ela estava falando. Então ela vai citar um monte de coisas e você aí deve ficar ligado, porque você não pode se confundir na hora das respostas, porque aí pode estar falando alguma coisa errada, pode estar citando uma parte que ela falou, mas aquela ali não é a resposta e você está acabando escolhendo. Então por isso que é importante anotar e ter bastante vocabulário, estar bastante familiarizado com o inglês. A cada dia você ouvindo, a cada dia você vendo mais vocabulários, vendo os professores. No próprio YouTube, se você botar Lecture TOEFL, vai aparecer aí, você vai ver um monte que eu também estudava. Então é o que eu falei, a própria internet ela já te dá um monte de sources, que é fontes, para você estudar para o inglês. Então é uma boa dica também. Então agora vamos estar falando um pouco sobre o speaking, que seria a sua habilidade de se expressar em inglês e estar mostrando as suas ideias, né? O speaking para mim foi uma das minhas maiores notas, o que eu fiquei surpreendido, que eu achava que o meu speaking não seria muito bom, por não falar tanto aqui, né? No Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, a gente não tem esse hábito de falar tanto inglês, mas aí a gente acaba encontrando algumas fontes, alguns lugares onde a gente possa estar falando inglês. O método que eu usava seria botar um vídeo de 2 a 3 minutos ali e tentar falar, repetir no mesmo ritmo, da mesma forma. Então ali eu praticava a minha fala e também eu gravava eu falando no meu telefone, então ali dava para me escutar e melhorar e via específicos pontos onde eu tinha que estar melhorando a minha pronúncia, porque existe uma diferença muito grande entre pronúncia e sotaque. Sotaque a gente já tem naturalmente, mas a pronúncia é o understanding, não entender o que está tentando ser falado. Também uma boa dica também é praticar bastante a sua leitura e ler em voz alta artigos em inglês, coisas voltadas para a universidade, então que tem um vocabulário um pouco mais rebuscado, e aí você pode estar aprendendo palavras novas, porque esse vai ser o tipo de vocabulário que você vai estar encontrando na prova. No speaking, você vai ter que estar falando um pouco das suas opiniões, então vai aparecer certas perguntas que vão estar pedindo para você preparar uma resposta em cima e dizer. Seriam, no caso, 45 segundos para sua resposta, só que 15 segundos só para você se preparar. Então você vai ter que bolar uma história e bolar uma maneira de falar que seja rápida, prática. E isso aí também tem caminhos que você tem que falar. Existem certos tipos de palavras que já são padronizadas para você dizer na hora. My opinion e palavras como essa. Então ele vai estar te perguntando sobre o que você acha que seria a melhor maneira de estar vivenciando um ambiente universitário. Morando no campus ou morando fora do campus? Qual a sua opinião sobre domesticar animais selvagens? Esse tipo de perguntas que eles vão estar fazendo, que foram as perguntas que eu recebi e algumas também que tem aí no
no próprio simulado do teste do TOEFL, que já está disponível também na própria site do TOEFL. Vou estar mostrando aí na tela para vocês. Uma especificação da prova do TOEFL é que quando você chega, eles te entregam um papel, um lápis. E também a prova tem 4 horas, e aí tem 2 primeiras sessões, se eu não me engano seria o reading e o listening. E aí você tem um break de 10 minutos para dar uma respirada, para estar se concentrando um pouco mais, ou comer até alguma coisa, que eu acho que é uma dica bem importante, porque você vai estar ali mantendo seu cérebro, mantendo essa região do seu rosto em constante movimento, você vai estar pensando, e quando a gente pensa bastante nossa cabeça fica acabando um pouco dura, e aí você vai ter esse breakzinho para estar voltando depois. E aí na minha experiência, eu fiquei fora da sala onde estavam os computadores, e aí ele chamava o meu nome. Eu chamava pelo nome, eu voltava lá, apertava o botão e começava a prova tudo de novo. Então você tem direito a esse break. E agora falando um pouco sobre a última sessão, que é o writing, sua capacidade de escrever e se expressar também, só que de uma forma um pouco mais textual. Ali você vai estar vendo uma específica lecture, que é as palestras, e vai estar lendo o texto. Esses dois vão estar se confrontando, e aí você vai ter que ver qual é a real, e vai estar também mostrando a sua opinião nos textos. Qual seria a sua opinião, qual funcionaria mais na sua opinião. E aí você vai ter que estar escrevendo um texto aí, acho que é de 300 linhas, e tem 50 minutos para você fazer esse texto aí. Bom, eu praticava o writing escrevendo bastante, então eu escrevia todos os dias de manhã. E aqui vai um ponto bem importante: você deve ter uma rotina. Você deve estar estudando todo dia, porque não adianta você estudar um dia na semana, porque aí você não vai estar conseguindo abordar todos os temas, todos os skills de uma maneira bem prática, que vai fixar na sua mente. Você já vai estar preparado na prova, porque não adianta chegar na prova e não saber o que fazer. Você tem que chegar lá pronto, decidido: não, isso que eu vou fazer, é isso aqui que eu vou seguir. Já tem um roteiro, existe um roteiro, senão sua nota vai acabar sendo baixa. Então treina bastante, porque ela é uma prova um pouco cara, custa $215. Então agora com essa crise do Brasil, o dólar está em alta, quase R$6, 5, 4 e pouco, 4 ali, 4,80, 4,90. Então é uma prova que você paga, então você deve estudar bastante para poder passar nela, né? Que ele é o seu futuro em jogo. Bom, quero agradecer a todos que assistiram o vídeo aqui até o final. Essas são algumas dicas aí que eu tenho do TOEFL, né? Sobre a minha experiência, sobre como eu estudei para a prova. Espero que possa estar te ajudando em alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa que ficou perdida no vídeo, ou que eu não tenha falado, você pode deixar um comentário aí que eu vou estar respondendo. Vai deixando um like aí, se inscreve no canal, me segue lá nas minhas redes sociais também, que é bastante importante. Eu sou atleta, então eu vou estar trazendo bastante conteúdo sobre os Estados Unidos. Se tá vendo uma coisa boa aí, é algo que eu não posso falar ainda, mas fiquem ligados que logo mais vocês vão saber. Muito obrigado aí por todo mundo que assistiu, deixa o like, até o próximo vídeo, tamo junto.